Olá, família BVC, mais uma tentativa de vídeo hoje. Se você está assistindo é porque deu certo, hein? Funcionou. Hoje é domingo de Páscoa, final de semana de Páscoa, um final de semana especial para nós. A gente vai compartilhar um texto que tem a ver com o assunto, mas antes disso vamos fazer uma breve oração e aí a gente já volta para o texto para a gente meditar na palavra de Deus. Vamos fazer uma breve oração. Deus, obrigado, Pai, por esse final de semana, por esse dia especial, Senhor. Um dia que marca para nós, né, aquilo que o Senhor fez na cruz por nós, derramando teu sangue, Deus, nos justificando diante de Deus, Pai, para que nós tivéssemos a garantia da salvação e a garantia da vida eterna ao teu lado, ao lado de Deus. Sabemos, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, por isso nós somos gratos também, Senhor, porque temos vivido dias turbulentos, dias difíceis, mas sabemos, Deus, que o Senhor é soberano sobre essas coisas, que nada escapa ao teu controle, Pai. E certos disso nos colocamos, Deus, diante da tua poderosa mão e te rogamos, Pai, que o Senhor esteja conosco, nos protegendo, nos sustentando a cada dia, Pai, e cuidando de nós. Te rogo por essa igreja, que o Senhor cuide de cada um dos meus irmãos, que o Senhor continue, Deus, suprindo a cada dia, Pai, dando discernimento e sabedoria para que a gente lide com esses dias, né? Saiba lidar com esses dias. Te rogo, Deus, que o Senhor continue, Pai, na direção da vida de cada um. Senhor, te peço também por esse momento de reflexão na Tua Palavra. Pai, que a Tua Palavra ela traga edificação ao nosso coração. E te agradeço, Deus, porque temos tecnologia hoje, né, para compartilharmos a Tua Palavra, apesar de não podermos nos reunir, de não podermos celebrar os nossos cultos, Senhor. Faz a Tua vontade, cuide de cada um de nós, Pai. É o nosso pedido, a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Gente, abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 15, versículo 33. A gente vai ver dos versículos 33 até o versículo 41. Isso aqui é o momento da morte de Jesus, tá? O momento que ele está na cruz ali, e o momento ali o momento derradeiro mesmo, o momento final, onde Jesus, são os últimos momentos de Jesus ali, antes da sua morte. Então, só para você relembrar, vamos fazer uma recapitulação aqui. Jesus, ele celebra a ceia, ele está com seus apóstolos, ele celebra a ceia. Na sequência, em seguida, ele vai para o jardim do Getsêmani, um momento de profunda agonia. A gente sabe disso porque o texto fala que Jesus, ele, junto com o seu suor, vem gotas de sangue, né? Você vê Jesus suando sangue nesse momento, então um momento de profunda agonia, de profunda angústia que Jesus está passando ali. É o momento que Judas o trai. Judas, com a sua saudação, com aquele beijo que ele dá em Jesus, ele trai Jesus e os seus captores, os seus raptores, aqueles soldados, aqueles homens que foram ali para capturar Jesus, eles identificam Jesus por causa desse beijo, então um momento de traição, e um momento onde começa, né, toda essa cena que nós chamamos de paixão de Cristo. Jesus, ele é levado para o Sinédrio, onde figuram ali as maiores autoridades do povo judeu, as autoridades religiosas do povo judeu, e a ideia, a intenção, o objetivo ali é acusar Jesus de blasfêmia, porque blasfêmia era uma acusação que justificaria a sentença de morte. Então, esse era o objetivo, esse era o propósito, conseguir acusar Jesus para que ele fosse sentenciado à morte. Nesse momento do Sinédrio, gente, é o momento que Pedro ele nega Jesus 3 vezes, tá? Então, todo esse momento aí do Getsêmani, o momento que Jesus é preso e esse momento do Sinédrio marca um profundo abandono dos discípulos de Cristo em relação a Jesus. Jesus, ele é ali abandonado por todos, né? Com exceção de João, que a gente sabe pelo Evangelho de João, que João ele estava ali no momento da crucificação, mas todos os outros eles abandonam Jesus. Então, uma angústia que passa assim por vários detalhes, né? A gente vai já falar do aspecto da violência, tem um aspecto moral, da humilhação, e tem esse aspecto de ter sido abandonado pelas pessoas que eram as pessoas da sua confiança, e Pedro, que é o seu apóstolo mais proeminente, nega Jesus 3 vezes ali, enquanto ele está sendo acusado no Sinédrio. As autoridades dos judeus levam Jesus para Pilatos. Pilatos não encontra motivo para sentenciar Jesus à morte, mas ainda assim faz a vontade dos líderes religiosos ali dos judeus. E nesse momento começa então um momento de tortura, porque quando Pilatos entrega Jesus para os soldados romanos, os soldados romanos eles torturam Jesus brutalmente, né? Então um momento ali de angústia agora do aspecto físico, onde Jesus ele é brutalmente violentado. Aí a gente já conversou sobre esses detalhes, né? O chicote que os soldados romanos usavam naquela época, o instrumento de tortura que eles usavam naquela época, continha pedaços de osso e pedaços de metal na ponta, um instrumento que machucava, que cortava, que dilacerava a carne de forma profunda. Tamanha foi a tortura, tamanha foi a violência, tamanho foi o aspecto brutal dessa violência que Jesus depois ele sequer consegue carregar a cruz até o lugar da crucificação. A gente sabe aí pelos relatos bíblicos que um homem chamado Simão precisa ajudar Jesus para que ele chegue lá. Então, o aspecto da humilhação, porque esses soldados romanos, eles põem uma capa em Jesus Cristo, eles põem uma coroa de espinho, eles batem na cabeça de Jesus, eles cospem em Jesus, tudo isso zombando, escarnecendo. Então, Jesus ele já foi abandonado pelos seus, né? Pelas pessoas que eram pessoas de confiança, já foi negado pelo seu apóstolo mais proeminente.
já foi brutalmente torturado e agora ele é humilhado. Então, uma angústia que ela passa por vários aspectos, por vários detalhes, e aí vai chegar ainda no aspecto espiritual, né, que é o que a gente vai ver aí no momento aí da morte de Jesus. Então Jesus ele é levado para o Monte da Caveira, o Gólgota, o Monte da Caveira, onde ele é crucificado. E aí você tem toda aquela cena inicial, né? Jesus ele é crucificado por volta das 9 horas. Então, nesse primeiro momento, que você tem o diálogo daqueles ladrões, Jesus garantido para um dos ladrões que tinha se arrependido, que ainda hoje aquele ladrão estaria com Jesus no paraíso. Então, toda essa parte inicial da crucificação, ela acontece do período de 9 a meio-dia. E aí, quando chega meio-dia, é esse período que a gente vê aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 33, que tem o seu paralelo lá em Mateus 27, tá? E aí eu vou ler o texto junto com você e a gente vai refletir sobre esse texto da forma mais breve possível aqui para a gente ganhar tempo e o vídeo não ficar longo, tudo bem? Então o texto ele diz assim, ó: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram, ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse, deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Deus, com um alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse, realmente este homem era filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, mais jovem, e de José. Na Galiléia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Marcos 15, 33 a 41. Gente, naquele esquema que você já conhece, tá? A gente vai passando os versículos aqui, vai tentando pensar quais que são os ensinamentos que tem no texto para nós, e aí a gente vai seguindo aqui na nossa reflexão. Versículo 33. Versículo 33 ele diz assim pra gente, ó: houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Deixa eu trabalhar logo dois aspectos mais fáceis de você enxergar no texto, tá? A abrangência dessas trevas. Então você tem aí a abrangência no sentido geográfico, toda a terra. Então existe uma discussão aqui se esse toda a terra significa a terra inteira ou se é... Porque a palavra terra ela pode ser traduzida aqui por nação, por povo. Então a discussão se ela se refere à terra inteira ou se ela está se referindo à nação dos judeus ou àquela localidade, aquele espaço geográfico ali que também já é uma grande extensão de terra. E o aspecto temporal, porque Marcos diz que houve trevas do meio-dia até as 3 horas da tarde. Então foram 3 horas de trevas, tá? Então eu não vou entrar no mérito aqui de como é que aconteceu isso, quais foram os meios que Deus usou para que houvesse trevas nesse período. Eu quero entrar aqui mais no aspecto do que essas trevas elas podem representar, do que essas trevas elas podem simbolizar nesse texto. Por quê? Porque muitas vezes trevas na Bíblia, nas Escrituras, ela tem esse sentido de julgamento. Ó, trevas como símbolo de julgamento. Então eu separei 3 textos aqui para a gente refletir nesse sentido, mas só para você ver como muitas vezes a palavra trevas ela aparece com esse sentido de julgamento. Então, olha só, Joel 2,31. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2,31. Olha só Amós 8,9 e o versículo 10, a parte C. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia e em plena luz do dia escurecerei a terra. Farei aquele dia um dia de luto por um filho único e o fim dele como um dia de amargura. Então, mais uma vez, aí a questão das trevas. Um texto do Novo Testamento para a gente ver isso daí. 2 Pedro 2,17 diz assim, ó, esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada. Então, trevas como símbolo, trevas nesse sentido de julgamento. Ah, pastor, por que então trevas está tendo esse sentido de julgamento aqui nesse texto de Marcos, no versículo 33? Porque é isso que está acontecendo. Se você parar para pensar, o que está acontecendo com Jesus, o que está acontecendo ali no momento da crucificação? Está acontecendo um julgamento dos nossos pecados. Pecados que não são de Cristo, transgressões que não são de Cristo, mas transgressões e pecados que estão sendo pagos por Cristo. O momento, então, onde Deus ele está derramando sobre Jesus Cristo o cálice da sua ira. Ira que ela é devida a nós por causa dos nossos pecados, mas que como nós não temos condições de pagar, e a gente já conversou bastante a respeito disso daqui, como seres humanos finitos que nós somos, nós jamais conseguiríamos reparar a ofensa a um ser infinito, a um ser eterno que é Deus. Então, Jesus, sendo Deus, ele pode fazer esse pagamento, ele pode sanar essa ofensa, essa dívida que foi realizada pelo homem em relação a Deus. Então, o que Deus está fazendo aqui? Ele está julgando os nossos pecados, ele
ele está julgando as nossas transgressões, ele está derramando sobre Cristo o cálice da sua ira, e isso explica o porquê de Jesus estar profundamente angustiado. Então lembra, primeiro aquele aspecto da confiança, aquelas pessoas que teoricamente eram as pessoas de confiança em relação a Jesus Cristo o abandonam. O aspecto físico é brutalmente torturado, né? Brutalmente flagelado. O aspecto moral, humilhado, profundamente humilhado. As pessoas zombaram, escarneceram dele, cuspiram na sua cara, bateram nele. E agora o aspecto espiritual. Ele está pagando por uma dívida que não é dele, ele está pagando por pecados que ele não cometeu, mas ele está fazendo isso porque só ele é capaz de sanar essa dívida, só ele é capaz de reparar esse dano causado pelo ser humano. E isso traz muita angústia, isso traz profunda aflição, isso traz uma agonia extrema para Jesus, tá bom? Então, trevas, sim, trevas. Talvez aqui no nosso texto de Marcos, a palavra trevas, a expressão trevas, ela seja então uma demonstração do julgamento de Deus a respeito do pecado do homem em Cristo Jesus. E aí você tem esse cenário de uma extensão grande, alvo dessas trevas, e um período grande onde essas trevas elas acontecem. E aí a gente vai para o versículo 34, olha só. O versículo 34 diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Gente, tamanha era a angústia de Jesus que ele brada isso daqui, ó. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Ah, pastor, a gente tem texto na Bíblia que trazem luz para que a gente entenda o que é esse por que me abandonaste. Porque assim, ó, você tem que entender um aspecto aqui desse brado de Jesus, tá? A Bíblia ela ensina pra gente que Jesus deu 7 brados, né, na cruz. Marcos ele registra para nós o 4º brado, que é esse brado aqui do Eloi, Eloi. E é o único brado que Marcos ele registra para nós. Olha só um aspecto interessante que você já vê no texto. Jesus ele chama Deus de meu. Então Jesus ele continua submisso, ele continua leal, ele continua fiel a esse Deus. Não está havendo um rompimento aqui no seu sentido pleno, no seu sentido completo, porque seria muito difícil inclusive de explicar isso. Como é que Deus está abandonando Jesus que é Deus? Como é que está acontecendo isso daí? Isso é uma coisa assim que vai muito além da nossa compreensão. Não tem como a gente explicar isso daqui. Mas tem textos que trazem luz a respeito do sentido do que é esse me abandonaste. Então eu coloquei para você aí Isaías 53, que é um texto que fala do servo sofredor. Olha só que interessante. Versículo 4 de Isaías 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Então, aquilo que eu acabei de explicar. Ele estava sofrendo a punição das nossas enfermidades, das nossas transgressões. O texto ele vai falar isso já no versículo 5. Ele estava sendo castigado por Deus, ele estava por Deus sendo atingido e sendo afligido. E é por isso que ele fala, por que me abandonaste? Tamanha era a angústia, o sofrimento, a agonia que ele estava sentindo naquela hora. Olha o versículo 5 de Isaías 53. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Olha o versículo 6, o finalzinho já. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, é nesse sentido que Jesus ele profere as palavras Deus meu, por que me abandonaste? Olha o versículo 8 de Isaías 53. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer? E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias. Então, foi da vontade de Deus esmagá-lo, foi da vontade de Deus fazê-lo sofrer, e embora o Senhor o faça, e ainda diz assim, o Senhor é que fez da vida dele uma oferta pela culpa. Então, nesse sentido, essa profunda aflição, essa profunda angústia, essa profunda agonia, esse sentimento de abandono, ou essa expressão de abandono que o texto ele mostra para nós, tem a ver com o fato de Jesus ele estar pagando pelas transgressões que ele não cometeu, tem a ver com o fato de Jesus ele estar reparando uma dívida que não é dele, ele está reparando um dano que não é dele, e sobre ele, então, essas transgressões foram lançadas, e sobre ele é que o cálice da ira de Deus, devido a esses pecados, estão sendo lançados. E aí ele profere então essas palavras, Deus meu, porque me abandonaste. E aí eu quero mostrar um texto interessante para você que tem a ver com esse versículo 34 de Marcos 15. Porque a gente vai lá agora para 2 Coríntios 5:21. No Novo Testamento, como Paulo ele fala parecido com Isaías ali no capítulo 53, dizendo assim, ó, Deus tornou
pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Então, assim como o servo sofredor de Isaías 53, ele pagava por transgressões que não era sua, ele estava sendo oferecido como oferta pela culpa, embora ele não tivesse culpa, Paulo ele fala a mesma coisa, ele se tornou pecado por nós. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É por causa do sacrifício de Cristo que nós somos justificados diante de Deus. É por causa do sangue dele derramado na cruz. Olha o versículo 13 de Gálatas 3. Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Por quê, pastor? Porque o Antigo Testamento diz que maldito é aquele, né, que é lançado sobre o madeiro, que era o que estava acontecendo com Jesus aí nesse momento. E um outro texto interessantíssimo aqui, você vai descobrir que quando Jesus ele profere essas palavras, meu Deus, por que me abandonaste? Ele está citando um texto do Antigo Testamento. Esse texto está lá em Salmo 22:1. Então Jesus está citando o Salmo 22:1. Deus meu, por que me abandonaste? E o Salmo 22:1, ele também traz luz a respeito do que significa esse abandono, né? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia, né? Era o cálice da ira de Deus que Jesus estava bebendo e ele não seria poupado de passar por esse sofrimento, ele não seria poupado de passar por essa experiência. E Deus, ele não priva Jesus de passar por essa angústia e por essa aflição. Então é nesse sentido, tá? E aí um aspecto interessante do Salmo 22:1 é que o Salmo 22:1 ele é um salmo messiânico. Você vai ver que existem outras informações a respeito da crucificação dentro desse salmo. Eu desafio você a ler o Salmo 22 para você perceber isso, como existem ainda outros textos dentro desse salmo que apontam para a crucificação de Cristo. E Jesus, ao citar esse salmo, a sensação que ele passa, pelo menos a sensação que eu tenho, é de que ele está dizendo isso daqui para nós. Está vendo aquele Salmo 22, que é um salmo messiânico? Aquele Salmo 22, ele está se referindo à minha pessoa. Eu sou aquela pessoa a quem o Salmo 22 se refere. Eu sou o Messias, eu sou o Cristo a quem aquele salmo se refere. E aí Jesus ele cita o versículo 1 do Salmo 22, que está escrito exatamente essas palavras aí. Deus meu, por que me abandonaste? Versículo 35, lá de Marcos 15. Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram, ouçam, ele está chamando Elias. Gente, tem um aspecto bem interessante aqui, porque assim, ó, o texto diz pra gente assim, ó, quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, ouviram o quê? Ouviram Jesus falando, Deus meu, por que me abandonaste? Gente, o texto está dizendo para nós que eles ouviram Jesus falando isso. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma discussão de, puxa vida, será que eles não entenderam o que Jesus estava dizendo? Será que eles não ouviram direito? Mas o texto afirma para a gente que eles ouviram isso. Isso o quê? A declaração de Jesus dizendo, Deus meu, por que me abandonaste? Por que isso é importante? Porque ao ouvirem o que Jesus declara, eles reagem desse jeito aqui, ó. Ouçam, ele está chamando Elias. Gente, parece uma reação de zombaria, né? Parece que eles continuam escarnecendo de Jesus. Porque o texto deixa claro pra gente que não houve confusão ali naquilo que eles ouviram. Eles ouvem o que Jesus diz e, apesar de entenderem bem o que Jesus diz, eles resolvem escarnecer, eles resolvem fazer piadinha. Por quê, pastor? Aí eu coloquei para você 2 Reis 2:11 só para você entender o contexto, tá? O texto de 2 Reis 2:11 mostra pra gente que Elias ele é arrebatado, né? O texto diz que ele sobe ao céu num redemoinho. Então existia uma crença judaica, existia aí uma espécie de convicção popular, uma espécie de superstição mesmo, de que Elias ele é um personagem que ele atende, que ele ouve, que ele atende a súplica do impotente, né? Aquela pessoa que acha que está sendo injustiçada. Ela então clama para Elias e Elias ele vem e ele ajuda essa pessoa. Elias protege essa pessoa, protege o inocente, ele salva o íntegro, né? Então o que eles estão querendo dizer com esse? Ouçam, ele está chamando Elias. Olha só, ele se acha íntegro, ele se acha inocente, ele acha que ele está sofrendo uma injustiça e está clamando para Elias vir auxiliá-lo agora nesse momento nesse momento onde ele está sendo injustiçado. Então é mais ou menos assim, se Elias não vier, é prova de que ele não é o Messias, é prova de que ele não é o Deus que ele disse que é. Então é um jeito de escarnecer, é um jeito de zombar de Jesus. E aí o versículo 36 diz assim pra gente, um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Gente, às vezes tem gente que pensa assim, ó, puxa vida, parece um ato de bondade, né? Um ato de misericórdia. Alguém se compadeceu de Jesus e tentou dar vinagre para ele para tentar, sei lá, atenuar a sua sede ou atenuar a sua dor. Aí você tem que olhar para o contexto. Se o versículo 35 está falando de zombaria, está falando de homens que estão escarnecendo de Jesus,
é muito provável, então, que essa ação de dar vinho, de dar vinagre para Jesus, ela não seja uma ação benevolente, tá bom? Por quê? Porque a gente tem textos que apontam nessa direção. Então, por exemplo, Lucas 23, 36. Não é um texto, né? A gente não pode afirmar aqui que esse texto de Lucas 23, 36 é um texto paralelo ao de Marcos. Mas é um texto que revela a intenção dos soldados ali no momento em que eles também oferecem vinagre para Jesus. Olha só o versículo 36 de Lucas 23. Os soldados, aproximando-se também, zombavam dele. Como? Lucas, oferecendo-lhe vinagre. Gente, tem outra coisa bem legal acontecendo aqui. Mais uma vez, o texto de Marcos está se referindo a um texto do Antigo Testamento, lá em Salmo 69, 21. Quando o Salmo ele diz assim pra gente, ó, versículo 20 e 21 do Salmo 69. A zombaria partiu-me o coração, estou em desespero, supliquei por socorro, nada recebi por consoladores e a ninguém encontrei. Puseram fel na minha comida e para matar-me a sede deram-me vinagre. Então, essa ação de dar vinagre para Jesus não foi uma ação de benevolência, não foi uma ação de bondade, não. Foi uma ação de zombaria e talvez até uma ação, porque assim, é provável e é possível que essa bebida ela tivesse aí propriedades anestésicas. Então a intenção aqui talvez até de prolongar o sofrimento, uma intenção aqui até de prolongar, porque assim, se Jesus ele passa mais tempo para morrer, então mais você prolonga também o escárnio, mais você prolonga a zombaria, mais você prolonga a humilhação. E parece que o sentido ele era exatamente esse, porque olha só o finalzinho do versículo 36 que diz assim, ó, e disse, deixem-no. Então tipo, vamos ver se Elias vem tirá-lo daí. Então, aquela expectativa de que esse momento de crucificação ele perdurasse um pouco mais para que houvesse essa zombaria, esse escárnio, né? No sentido de... É lógico que Elias não vai aparecer e tirar Jesus daí. Então vamos ficar aqui, deixa ele quieto e vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Zombando e escarnecendo desse homem que disse que era rei dos judeus. Mas acontece, olha só, interessante isso, que aí a conjunção adversativa, né? Mas, tá vendo? Essa conjunção ela mostra para nós que a expectativa daquelas pessoas era de que a crucificação ela demorasse mais tempo. Mas não é isso que acontece, olha o que o texto diz. Mas Jesus, com alto brado, expirou. Então acontece exatamente o contrário daquilo que eles estavam esperando. Eles estavam esperando que a crucificação demorasse mais tempo, e vamos ver se Elias vai aparecer e vai tirá-lo daí. E lógico que não vai aparecer, e a gente continua escarnecendo, e a gente continua zombando dele. Mas não é isso que acontece. Jesus, com alto brado, ele expirou. Aí eu vou mostrar uns textos para você, para a gente ver, a gente vai perceber aqui que Jesus, a gente tem um dos evangelhos que relata qual que é o brado que Jesus dá nesse momento. Mateus 27,50, ele vai dizer assim, ó, depois de ter bradado novamente em alta voz, ele já tinha bradado em alta voz, quando falou Eloi, Eloi, lama sabachthani, Jesus entregou o seu espírito. Então esse expirou tem a ver com Jesus entregou o seu espírito, a gente vai já ver isso. Mateus 27,50 diz assim, ó, depois de ter bradado novamente em alta voz. Então, combinando com Marcos, né? Jesus com um alto brado, Mateus, depois de ter bradado novamente em alta voz. E agora Lucas, ó. Lucas diz assim pra gente, Jesus bradou em alta voz. Só que Lucas, ele revela pra gente o que Jesus bradou. Jesus, ele disse daqui, ó. É o sétimo brado de Cristo na cruz, né? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí, ó, como todos os textos estão combinando aqui, eu coloquei mais um texto agora, o texto de João pra gente. Marcos, mas Jesus com um alto brado expirou. Mateus, novamente, né, tendo dado um alto brado, Jesus entregou o espírito. João, olha só o que o João diz aqui, ó, tendo provado, Jesus disse, está consumado, com isso curvou a cabeça e entregou o espírito. E Lucas, Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Gente, isso daqui é fantástico, porque os evangelhos mostram pra gente que Jesus ele continua sendo soberano sobre as coisas. Jesus ele continua no controle das coisas, embora ele esteja na cruz, esteja crucificado, e embora ele esteja ali no seu momento derradeiro, é ele que determina o momento da sua morte. Pode reparar, ó. Ele expira, ele entrega o seu espírito em Mateus. João ele diz também a mesma coisa, entregou o espírito. E Lucas revela pra gente, inclusive, quais são as palavras que Jesus profere nesse brado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, Jesus soberano, Jesus no controle, inclusive no momento da sua morte. Tendo dito isso, é que Jesus expira e é que Jesus ele morre. E aí eu queria só ressaltar para você ali o está consumado de João, tá? João 19:30, você tem o sexto brado de Jesus que diz assim, ó, tendo provado, Jesus disse, está consumado. Gente, tudo isso revela uma consciência muito grande que Jesus tinha do plano de Deus e de como ele estava realizando esse plano de Deus. Quando ele fala está consumado, ele tem consciência de que aquilo que ele deveria fazer
o cumprimento da vontade de Deus, aquilo que estava planejado, ele realiza isso de forma plena, de forma completa, quando ele diz está consumado. Aí eu vou mostrar outros textos para você, só para você ver como Jesus ele permanece soberano, mesmo diante da situação. Isaías 53:12, de novo, Isaías 53, vai dizer assim, ó: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Olha João 10, versículo 11, versículo 15b, versículo 17 e versículo 18. Diz assim, ó: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, e dou a minha vida pelas ovelhas, ele fala de novo, no versículo 15b. Versículo 17. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Então eu coloquei esses textos aí para você ter plena convicção de que Jesus ele não foi pego de surpresa. Jesus ele não estava morrendo contra a sua vontade. Puxa vida, eu queria viver mais um pouquinho, mas não vai dar. Os caras conseguiram me pegar, me colocaram nessa cruz e agora não tem outro jeito, eu vou ter que morrer. Jesus ele estava cumprindo com o plano de Deus e ele estava fazendo de forma espontânea, de forma voluntária, e ele continuava soberano e continuava no controle de todas as coisas, a ponto de, no momento da sua morte, ele proferir as seguintes palavras: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Versículo 38. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Gente, coisa tremenda isso daqui, porque assim, qual que é o significado disso daqui, o significado mais básico, né? O livre acesso que nós temos a Deus agora por meio do sacerdócio de Cristo Jesus, o seu sangue derramado. Hebreus ele ensina pra gente que Jesus ele é, ao mesmo tempo que é o cordeiro, ele é o sacrifício oferecido de uma vez por todas, ele também é o sumo sacerdote que oferece o sacrifício. E por conta, né, desse sacerdócio é que nós temos livre acesso agora a Deus. Por que a gente sabe disso? Porque esse véu aqui é aquele véu que separava o lugar santo do santo dos santos. Quando esse véu é rasgado, a simbologia aí é de que agora nós temos livre acesso a Deus por meio do sacrifício que Jesus faz, por meio do seu sacerdócio e por meio do seu sacrifício. Aí eu coloquei o texto de Hebreus, só para você ver aí, ó. Hebreus 9:3 e Hebreus 9:12. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos. Aí o versículo 12, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Então Hebreus ele deixa claro pra gente que o véu de que se trata é esse véu, tá? O véu ali do Santo dos Santos. Hebreus 10:19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Ou seja, o sacrifício final, o sacrifício cabal de Cristo, abrindo as portas, abrindo para nós o livre acesso a Deus. Nós não precisamos mais de sacerdócios, de sacrifício de animais, porque o sacrifício de uma vez por todas ele já foi oferecido pelo sumo sacerdote Jesus Cristo, que rasga o véu e que abre para nós esse livre acesso a Deus. Olha aí, aí eu coloquei Êxodo 26, 31 a 33 para você ver a descrição, né, do véu, mas eu não vou ler todos esses versículos aqui para a gente ganhar tempo. Eu vou ler só o final do versículo 33, que está sublinhado ali, ó. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Então, só para você saber que o véu é esse véu aí, é uma espécie de cortina, tá? Que separava o lugar santo do santo dos santos. Para você ter noção de que quando esse véu ele é rasgado, Jesus ele está garantindo para nós o livre acesso a Deus, tá bom? Depois você vê no vídeo e lê de novo, tá? E a garantia de que esse véu ele foi rasgado por causa da morte de Jesus. Olha como diz o texto: o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Né? A sensação de que alguém rasgou ele de cima para baixo. Então uma garantia aí também de que esse véu ele rasgou, esse livre acesso ele nos foi dado agora por causa da morte de Cristo na cruz, do seu sangue derramado, o sacrifício final, o sacrifício cabal, todas essas formas de dizer a mesma coisa. Né? Olha o versículo 39. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era filho de Deus. Gente, o texto de Mateus também traz esse registro para nós, né? Do centurião falando isso, e falar do centurião e os guardas que estavam junto com o centurião ali vigiando o corpo de Cristo, e eles concluem que verdadeiramente esse homem, né? Realmente esse homem era o filho de Deus. E aí o contraste ele é inevitável aqui, porque o texto de Mateus ele vai falar para a gente da postura e da ação
da conduta dos líderes religiosos dos judeus. Olha lá, versículo 41 a 43 de Mateus 27, que diz assim, ó: da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele. Olha só quem zombava dele, então. Chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. E estavam fazendo o quê? Zombando de Jesus. Zombavam como, pastor? O versículo de 42 revela pra gente. Falando que ele tinha se salvado outras pessoas, agora não era capaz de salvar a si mesmo. Dizendo que, porque Jesus falou que ele era o rei de Israel, então que ele desça agora da cruz. E olha só que interessante aqui, porque eles falam assim, se ele descer da cruz, então nós vamos crer nele. E aí o versículo 43, né? Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora se dele tem compaixão, pois disse, sou filho de Deus. Gente, tem um contraste marcante aqui, porque tanto o centurião, que é gentil, não é judeu, ele usa a expressão filho de Deus, quanto os líderes religiosos usam a expressão filho de Deus. A diferença é que os líderes religiosos, eles rejeitam a Jesus. E o centurião, aparentemente, ele reconhece Jesus como o Filho de Deus. E a gente diz aparentemente porque, assim, o Hendrickson, no seu comentário, ele fala que existe uma lenda de que esse homem ele se torna um cristão depois, né? De que ele se converte e ele segue aí na sua vida cristã. Então, se isso é real, vamos supor que seja real. Então você tem um gentil que diante de Jesus, ele reconhece que aquele homem é o Filho de Deus. E você tem líderes religiosos, judeus, que diante do mesmo Jesus e usando a mesma expressão, Filho de Deus, rejeitam esse Filho de Deus. Por que isso, pastor? Aí é a lição que nós temos para nós, né? Diante de Cristo. Olha que bonito esse texto, gente. Versículo 39. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, ele disse, realmente este homem era o Filho de Deus. Diante de Deus, só existe uma de duas possíveis reações. Só isso. Nada mais do que isso. Ou você rejeita esse Jesus, ou você crê nesse Jesus como Filho de Deus. E aqui o contraste marcante porque judeus, líderes religiosos, não apenas rejeitaram Jesus, como escarneceram e zombaram dele. E do outro lado, um centurião gentil, ele reconhece em Jesus que ele é o Filho de Deus. Pelo menos a gente espera que tenha sido assim. E aí o versículo 40. Algumas mulheres estavam observando de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e mãe de José também. Na Galiléia elas tinham seguido e servido a Jesus, muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Gente, aí é o texto de Lucas que revela pra gente como essas mulheres elas serviam em prol do ministério de Cristo. Olha lá, Lucas 8, 1 a 3. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, também algumas mulheres que haviam sido curadas pelos espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administradora casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Então, mulheres que acompanhavam, que seguiam a Jesus e mulheres que contribuíam com o ministério de Jesus. E aí, o texto fala pra gente, que isso aqui é muito interessante. O texto ele fala pra gente que essas mulheres, versículo 46 eu coloquei aqui, tá? No momento em que o José de Arimateia ele compra um lençol, ele vai lá, ele vai com Pilatos, ele solicita o corpo de Jesus, ele já tem um sepulcro preparado ali, e ele compra esse lençol de linho, baixa o corpo de Cristo da cruz, envolve no lençol e coloca Jesus nesse sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. E aí o versículo 47 de Mateus 15. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Gente, fenomenal isso daqui, porque assim, aí você tem que juntar as peças do quebra-cabeça, porque como é que Marcos sabe os detalhes da crucificação se todos os discípulos e os apóstolos abandonaram Jesus ali no momento da perseguição, no momento da prisão de Cristo? Como é que Lucas sabe dessas informações? Como é que Mateus ele sabe dessas informações? A gente sabe que dos homens, aparentemente, pelos relatos bíblicos, só João é que permanece com Jesus ali. Então as outras testemunhas que testemunham todos esses eventos são as mulheres. E aí um detalhe interessantíssimo aqui, porque elas testemunham a crucificação. O texto está dizendo para a gente no versículo 47 que elas testemunham onde é que Jesus foi colocado. Isso daqui é interessante porque depois vai surgir uma tese de que as pessoas elas procuram o corpo de Jesus no túmulo errado. E é por isso que tem-se a sensação de que ele foi ressuscitado. E isso não é verdade, porque o versículo 47 garante para nós que as mulheres sabiam onde eles tinham sido colocados. E se você continuar acompanhando o texto, você vai ver que as mulheres também são as testemunhas da ressurreição de Cristo. E qual que é o detalhe interessantíssimo aqui? É que o testemunho das mulheres naquela época não valia nada, não era válido. O testemunho das mulheres ele não era válido. E aí um processo interessante que Deus ele repete ao longo das Escrituras Sagradas e ao longo da história da humanidade. E aí como Deus ele usa as coisas simples para confundir os sábios, as coisas sábias, né?
porque ele se utiliza exatamente daquelas mulheres das quais o seu testemunho não era válido, não era digno de confiança naquela época, para atestar os acontecimentos da crucificação, do sepultamento e da ressurreição de Cristo. Quais são as lições que nós temos para nós nesse tempo? Vamos pensar aqui, desde lá do versículo 33 até aqui, que você não precisa mais temer a punição do pecado. Jesus, ele já pagou o preço do seu pecado por você. Ele derramou o sangue dele pelas nossas transgressões. Ele derramou o sangue dele pela nossa culpa. Por causa do sacrifício de Cristo e do derramamento do seu sangue naquela cruz é que nós somos justificados diante de Deus. Não é por mérito. Não existe nada que você faça que o torne merecedor dessa salvação. Você era incapaz de fazer isso. Se você fosse capaz, em alguma medida, de fazer esse pagamento, Jesus não precisaria ter se sacrificado. É o sacrifício de Cristo que garante a salvação e a vida eterna para você. É o sacrifício de Cristo que justifica você diante de Deus. Então não há mais temor. Você não tem por que temer nesse sentido. Não tem por que temer a punição, o castigo. Não tem por que temer o cálice da ira de Deus, a menos que você não aceite o sacrifício de Jesus por você. Se Deus ele cobra a dívida de Jesus, ele não vai cobrar a dívida duas vezes. Deus ele não é injusto, ele não vai cobrar a dívida de Jesus e vai cobrar a dívida novamente de você. Agora, é verdade também que, se o pagamento que Jesus fez ele não se aplica a mim, porque eu nunca decidi Jesus como meu Salvador, então esse pagamento ele vai ter que ser efetivado. Essa dívida ela vai ter que ser cobrada. Se você não pagou a sua dívida por meio de Cristo naquela cruz, por meio do derramamento do seu sangue, então você vai ter que pagar essa dívida você mesmo. E a gente já conversou várias vezes sobre isso. Outra lição que nós podemos tirar é de que Jesus ele continua soberano, ele continua no controle de todas as coisas. Ele estava soberano e estava no controle de todas as coisas, mesmo no momento da sua morte. Você vê João dizendo que ele voluntariamente dá a sua vida e ele tem poder para dar e para retomar a sua vida, e é isso que acontece. E você vê Jesus ele proferindo as seguintes palavras quando ele morre, quando ele expira, quando ele dá o suspiro final, quando ele dá a sua última respiração, o que ele diz? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus ele continua no controle de todas as coisas. Isso daqui é reconfortante, consolador, porque você pode confiar nesse Jesus, você pode colocar a sua esperança, o seu consolo e o seu conforto nesse Jesus, nos dias de dificuldade, nos dias de tristeza, nos dias de aflição, nos dias de dor, porque ele estava no controle no dia de grande angústia, no dia de grande dor, ele estava no controle no dia de grande sofrimento, ele estava no controle quando Deus estava derramando sobre ele o cálice da sua ira, e ele permanecia então ainda assim na direção das coisas, porque ele só expira no momento em que ele declara: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ninguém tira a vida de Jesus, ele não foi pego de surpresa. E aí é que está a beleza do cristianismo, ele faz isso por amor, ele faz isso de forma voluntária e espontânea por cada um de nós, por causa do nosso pecado, por causa da nossa transgressão, por causa da nossa culpa. Uma terceira lição que você pode tirar disso daí é que, por causa do sacrifício de Cristo, por causa do seu sangue derramado na cruz, o sacrifício final, o sacrifício pleno, agora nós temos livre acesso a Deus, nós não precisamos de representante, nós não precisamos de sacerdote. O nosso representante maior é Jesus Cristo, ele é o sacrifício final e ele é o sumo sacerdote que oferece o sacrifício. E o véu se rasga e agora você tem livre acesso a Deus. Você não precisa mais de ritos, você não precisa mais de sacrifícios de animais, você não precisa mais de sacerdotes oferecendo seus sacrifícios e representando você, porque Jesus ele abre o acesso pleno e o acesso último para que nós estivéssemos em constante e contínua comunhão com Deus. Então você pode sim cultivar um relacionamento pleno com Deus, você pode sim cultivar um relacionamento contínuo, um relacionamento regular com Deus, porque Jesus ele garantiu esse livre acesso para nós por causa do sacrifício de Cristo, por causa do derramamento do seu sangue. Você tem essa possibilidade. Então uma quarta lição que a gente pode tirar disso daí é que diante de Jesus, diante do Jesus crucificado, diante do Jesus na cruz, diante daquele Jesus que derramou o seu sangue, só existem duas possíveis posturas diante desse Jesus. A postura do centurião, que diante de Cristo reconhece Jesus como Filho de Deus, ou a postura daqueles líderes religiosos que diante do mesmo Cristo, usando inclusive a mesma expressão Filho de Deus, zombam dele, escarnecem dele, ou seja, rejeitam a Jesus Cristo. E eu espero sinceramente, com muita honestidade e do mais profundo do meu coração, que você já tenha reconhecido Jesus como o Filho de Deus, que você já tenha recebido Jesus como seu Salvador, que você já tenha aceito o pagamento de Jesus na cruz pelo seu pecado, pelas suas transgressões, pela sua culpa. Eu espero sinceramente, e se você não fez isso, eu recomendo fortemente, suplico com veemência, que você se dobre diante de Cristo e você faça isso, que você reconheça Jesus Cristo como seu Salvador, que você entenda que o sacrifício dele foi um sacrifício para pagar
a sua culpa, para pagar a sua conta, para pagar a sua dívida diante de Deus. E que você precisa, porque não há nada que você faça que faça você ser merecedor da vida eterna e da salvação. Só o sacrifício de Cristo é que nos garante a salvação e a vida eterna ao lado de Deus. E o ensinamento último que vem por meio dessas mulheres, porque o texto diz, lá no versículo 41, que elas já tinham seguido e servido a Jesus. Pessoas, olha só que interessante, porque se a gente for fazer uma construção, né, a partir do centurião, que diante de Cristo ele confessa Jesus como Filho de Deus, e essas mulheres que seguem a Jesus, e essas mulheres que servem a Jesus e contribuem com o seu ministério, e agora essas mulheres que testemunham a respeito de Cristo, porque como testemunhas oculares da sua crucificação, como testemunhas oculares do lugar onde ele foi sepultado, e como testemunhas oculares inclusive da sua ressurreição, são elas que têm que passar isso adiante. E se nós fizermos, né, essas conexões, então, a partir do momento que você reconhece Jesus como Filho de Deus, e a partir do momento que você confessa que Ele é o Filho de Deus, a partir do momento que você deposita a sua fé e você passa a crer nesse Jesus que derramou o sangue dele por você, então você segue a Jesus como essas mulheres seguiram, você serve a esse Jesus, contribuindo com o seu ministério, contribuindo com a expansão do seu reino, e você testemunha a respeito desse Jesus, proclamando a sua verdade, proclamando o seu evangelho. E aí as lições que nós temos para nós, especialmente nesse último ponto. E eu sei que é importante a gente entender que Jesus ele é o Filho de Deus e que a gente precisa colocar a nossa fé e a nossa confiança nele para sermos salvos e garantirmos a vida eterna ao lado de Deus. Mas a vida cristã ela não para por aí, isso é só o começo. É nós entendermos que também nós precisamos seguir esse Jesus, nós precisamos servir a esse Jesus, nós precisamos contribuir com o ministério, com o reino, com a expansão do reino de Deus, e que nós precisamos testemunhar a respeito desse Jesus. E assim como eu desafiei pessoas a se renderem a Jesus como Salvador, eu quero desafiar você que já é cristão a seguir firme, a servir e a testemunhar a respeito desse Jesus para outras pessoas. Para que mais e mais pessoas elas possam chegar num final de semana como esse, da celebração da Páscoa, e elas possam entender o real significado e o real sentido da Páscoa. E elas possam celebrar junto conosco e festejar junto conosco, por entenderem que aquele sacrifício feito na cruz por Jesus, aquele sangue derramado, ele nos purifica dos nossos pecados, ele paga a nossa dívida, ele nos justifica diante de Deus em relação à nossa culpa e nos garante a vida eterna no céu e nos garante uma salvação e uma eternidade com Deus e com Cristo. E é isso que eu desejo para todos. Então, se você faz parte da família BVC, não esmoreça. Jesus ele continua no controle. Ele estava no controle, inclusive no momento da sua morte. E proclame. Sirva a esse Deus, sirva a esse Jesus com afinco e proclame a sua palavra, proclame o seu evangelho. Essa é a grande lição para a nossa família. Você que é da família BVC, você que é cristão, não esmoreça. Jesus ele continua no controle, ele continua cuidando, ele continua na direção da sua vida. E cumpre a você como cristão servir e testemunhar a respeito desse Jesus. E é isso que eu desejo, e é isso que eu espero. E esse é o meu desafio para você que faz parte da nossa igreja, para você que é cristão e está assistindo esse vídeo. Vamos fazer uma breve oração, e aí eu já me despeço dos irmãos, e a gente encerra por hoje. Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. A gente pode perceber na Tua palavra como foi profunda a agonia e a angústia que o Senhor sentiu, o profundo sofrimento, pagar por uma culpa que não era sua, por sofrer a punição de transgressões que o Senhor jamais cometeu. E o Senhor fez isso por nós. E com muita humildade, Deus, nós te agradecemos. Agora nós queremos, Deus, fazermos como o texto bíblico diz que nós temos que fazer. Sigamos firmes, né, em te seguir, que sigamos firmes, Pai, em te servir. Que sigamos firmes, Deus, em proclamar a Tua palavra, em proclamar o Teu evangelho, Senhor. Para que outras pessoas, para que familiares e amigos, para que pessoas queridas, elas possam também te conhecer como nós te conhecemos. E para que elas possam estar ao nosso lado. Deus, numa próxima Páscoa, comemorando conosco, celebrando conosco o dia em que o Senhor derramou o seu sangue por cada um de nós. E muito mais do que isso, Deus, para que elas estejam ao nosso lado na eternidade, para que elas estejam conosco na vida eterna contigo, Pai. E muito mais do que isso, Deus, para que elas usem da sua força e do seu vigor, da sua vida, Deus, para te servir e para testemunhar o teu evangelho também. Faz a tua vontade em nossa vida, Pai. Continua cuidando de cada um de nós, a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém, Deus. Gente, muita saudade de todo mundo. Que a palavra de Deus traga edificação ao nosso coração. E o desafio fica aí para todos nós. Permanecermos firmes, porque Jesus continua no controle. Ele sempre esteve no controle. Permanecermos firmes, servindo e testemunhando a respeito desse evangelho. E desafiando outros a conhecerem esse Jesus que derramou o próprio sangue para garantir o nosso livre acesso a Deus. E eu vou ficando por aqui, pedindo a Deus que Ele abençoe cada um de nós. Feliz Páscoa para todos. É o meu desejo em nome de Cristo Jesus. Amém.